Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor, sou pastor da Celebration Wakefield. Muito obrigado por você abrir aí a porta da sua casa para estar adorando a Deus junto conosco. A nossa ideia é trazer uma mensagem que vá direto ao teu coração. Temos um período de oração, intercessão e, afinal, um período de louvor, um período de adoração. Esse é o Celebration at Home, então você pode nos ajudar a alcançar mais outras pessoas, a ajudar a alcançar pessoas que estão passando por necessidade e sofrimento nesse período de crise que estamos vivendo. Como você pode fazer isso? Compartilhando essa transmissão nas suas redes sociais, comentando abaixo de onde você está falando e mandando o seu pedido de oração para nós. Que Deus te abençoe. Então, o tema da mensagem de hoje é conhecendo a Cristo intimamente através do sofrimento. Eu vou ler aqui Filipenses 3, do 1 ao 14, e eu espero que você acompanhe comigo. E diz o seguinte, a palavra de Deus: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aí o versículo 4 diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo fala: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aí o versículo 8 nos diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em meus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aí o 11 diz: para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, essa é uma palavra para trazer paz ao teu coração que pode estar abalado, que pode estar em crise e que pode estar enfrentando o sofrimento. Eu quero frisar para vocês que a Bíblia é clara quando ela diz que os cristãos vão sofrer. Nós cristãos vamos sofrer. E é interessante que ser cristão, biblicamente, é um sinônimo quase que para o sofrimento. Como assim, pastor? O que você está falando? Estamos focando nessa mensagem a necessidade de nos prepararmos para o sofrimento. Nos prepararmos para esse tempo que nós estamos vivendo agora. A razão para isso não é apenas a minha sensação de que os dias que estamos passando são maus. Eu tenho certeza, você tem visto o que está acontecendo devido a essa questão do coronavírus. Muitos pais, muitas mães perdendo o trabalho, muita gente tendo que atrasar o aluguel, atrasar a prestação da casa, do carro, muita gente devendo, muita gente se entregando realmente a esses dias de crise e sofrimento que estamos passando. E viver assim é muito difícil, é muito complicado. Mas é interessante que há uma promessa na Bíblia que diz que o povo de Deus sofrerá. Como assim? Por exemplo, em Atos 14, 22, Paulo diz às igrejas o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações, ou seja, dificuldades, para entrarmos no reino de Deus. E Jesus também disse lá em João 15, 20, se eles me perseguiram, eles te perseguirão também. Pedro disse também: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar. Está lá em Pedro 4,12. O apóstolo Paulo também falou lá em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos nós que desejam viver piedosamente, ou seja, ter uma vida de devoção, de entrega a Cristo, serão perseguidos.
Portanto, considera uma verdade bíblica que quanto mais nos tornamos sal da terra, luz do mundo, alcançamos os povos não alcançados do mundo, expomos as obras das trevas e vamos deixando para trás os laços do pecado e de Satanás nas nossas vidas, mais nós sofreremos. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos preparar, que você e eu, nós precisamos nos preparar para esses dias maus que estamos vivendo. É por isso que nós devemos ler a Bíblia para nós não sermos pegos de surpresa. Porque o sofrimento tem o propósito de nos tornarmos mais íntimos de Cristo. Eu vou repetir isso para você. O sofrimento tem o propósito de nos tornarmos mais íntimos de Cristo. Deus nos ajuda a nos preparar para o sofrimento, nos ensinando e mostrando que através do sofrimento devemos nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. Você o conhece melhor quando compartilha a dor dele. As pessoas que escrevem mais profundamente e docemente sobre essa preciosidade são as que sofreram mais. E Deus tem revelações especiais da sua glória para esses filhos que sofrem. Por exemplo, olha o exemplo de Jó e de Estevão. Essas histórias vocês conhecem. Então, depois de meses de sofrimento, após perder seus filhos em um único dia, todo o seu dinheiro, pegaram uma doença do alto da cabeça que fazia ele sentir dores, sua esposa falar para ele: "Ei, amaldiçoa teu Deus e morre", e abandoná-lo. Seus amigos vieram de longe para trazer uma palavra de consolação a Jó e quando chegaram lá falaram: "Meu Deus, que situação terrível, a culpa é sua, Jó". Então até os amigos que vieram dar um apoio, vieram ajudá-lo, reviraram as costas para Jó. E Jó finalmente diz: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem". Está lá em Jó 42, versículo 5. Jó era um homem íntegro e reto e agradável a Deus. Jó conheceu a Deus profundamente e ele saiu da superficialidade do conhecimento de Deus. Antes ele conhecia Deus por meio do que os outros falavam ou dos exemplos do que os outros tinham das suas próprias experiências. Mas por meio do sofrimento, a relação de Jó se tornou mais íntima, mais profunda. E Estevão? Quando Estevão foi preso e julgado por sua fé e teve a chance de pregar, o resultado foi que os líderes religiosos da época, furiosos, prenderam e arrastaram ele para fora da cidade. E diz o seguinte: Estevão estava cheio do Espírito Santo e olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus Pai. Está lá em Atos 7,55, como alguém que está prestes a morrer e foi apedrejado até a morte consegue falar isso. Ele estava cheio do Espírito Santo antes de morrer. Então há uma revelação especial de Deus, uma intimidade mais profunda para aqueles que sofrem por amor a Cristo. Não sofra à toa. Se for para você sofrer nesse período que estamos passando, sofra por amor a Cristo. Então eu quero deixar 3 observações rápidas nessa carta de Filipenses que lemos, que o apóstolo Paulo nos deixou. Portanto, o foco dessa mensagem está na intimidade de Cristo em relação ao sofrimento. Um dos propósitos do sofrimento dos santos é que o relacionamento deles com Deus se torne menos formal, menos artificial e menos distante, e se torne mais pessoal, mais real, mais íntimo e profundo. Primeiro, o sofrimento de Paulo e a mudança dos seus valores. A segunda coisa é a experiência de Paulo no sofrimento e a perda como consequência da sua obediência a Cristo. E o terceiro ponto dessa mensagem é o objetivo de Paulo em tudo isso: crescer em Cristo, conhecê-lo intimamente, ser firmado nele, ser mais íntimo de Jesus do que até mesmo íntimo dos seus amigos, que era Barnabé e Silas. Então o primeiro ponto dessa mensagem diz o sofrimento de Paulo e a mudança dos seus valores. É muito interessante a gente conhecer um pouquinho da história de Paulo para entender como a vida dele virou de cabeça para baixo. Os versículos 5 e 6 que nós lemos nos dão uma lista dos distintivos de quem Paulo era. O versículo 5 diz o seguinte: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então, a Bíblia, ela dá os distintivos do apóstolo Paulo.
Ele dá e mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha um pedigree étnico, como um filho puro sangue de Abraão, como um hebreu de hebreus, e isso trouxe a ele um grande diferencial, um grande senso de significado e segurança. Ele era israelita, então ele mencionava 3 coisas que enchiam o coração dele antes dele ser cristão: quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, um homem muito culto, mas era um homem ao mesmo tempo muito orgulhoso. Essa foi a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo. Foi isso que lhe deu significado e propósito de vida, seus títulos, seu conhecimento, sua inteligência. Este foi o seu ganho, o seu tesouro, a sua alegria de viver. Então o propósito do apóstolo Paulo estava naquilo que ele tinha, que ele possuía, naquilo que ele era. Será que quem você é não está totalmente enraizado no seu trabalho, ou no quanto você tem na conta, ou o quanto você sabe, quanto você é inteligente, ou se você sabe outros idiomas ou não? Então Paulo pertencia ao escalão superior dos guardiões da lei, os fariseus, e que entre eles era tão zeloso que liderou o caminho da perseguição dos cristãos. Paulo era um assassino de cristãos. Um homem muito inteligente, estudou com seus melhores, com os mais doutos da época, falava vários idiomas, mas ele era extremamente orgulhoso. Um homem que não dependia de ninguém, um homem que achava que era autossuficiente, mas ele estava cego pela ira e raiva contra os cristãos. E é interessante que repentinamente, enquanto Paulo está à caça de cristãos, Cristo, Filho do Deus vivo, encontra Paulo. E é interessante que Jesus, lá em Atos 9,16, diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo, ele deixaria de perseguir cristãos para se tornar um discípulo de Cristo. E não somente um discípulo de Cristo. Jesus estava falando para ele se preparar, porque por amor a Cristo, agora ele iria sofrer. E como é que Paulo se preparou para isso? O modo como ele se preparou é descrito no versículo 7, lá de Filipenses 3, que nós lemos. E o versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, que antes chamado Saulo de Tarso, ele tem um encontro com Cristo, e o próprio Cristo diz para ele lá em Atos 9,16, e fala o seguinte: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa de ser um assassino, perseguidor de cristãos e se torna um discípulo de Cristo. E não somente isso, Jesus afirma para ele, promete para ele: ei Paulo, você agora vai sofrer por amor do meu nome, você vai sofrer para a glória do meu nome. Então, o versículo 7 deixa bem claro isso, quando diz que, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, Paulo está deixando bem claro que toda a inteligência que ele tinha, todo o dinheiro na conta, todo o emprego estável que ele tinha, tudo aquilo que ele considerava de mais importante, ele perderia de um dia para a noite. O mundo inteiro dele viraria de cabeça para baixo do dia para a noite. Paulo percebeu que tudo aquilo que ele tinha não era nada. Paulo percebeu que todos os bens, todos os tesouros que ele considerava como valiosos não era nada. Isso não preenchia mais, não preenchia sua existência. As coisas que ele perdeu não tinham valor eterno nenhum. O que é que você acha que perdeu durante esse tempo de crise que você acha que tem valor? Seu emprego, talvez muitos dos seus clientes, até sua saúde. Alguns estão se sentindo que estão perdendo a sua dignidade, seu status, sua autoestima. Alguns estão com o sentimento de estar preso no tempo, perdendo tempo. Paulo entendeu que tudo que ele perdeu não era nada. Ele perdeu tudo para poder encontrar Cristo. Ou melhor, ser encontrado por ele. Então pense da seguinte forma comigo. Ele não perdeu tudo para ganhar a Cristo. Ele perdeu nada para ganhar tudo que era Cristo. Talvez tudo que você acha que está perdendo agora seja uma forma de Deus de te aproximar dele. Para que você entenda que a sua alegria, a sua estabilidade, a sua motivação, o seu propósito deve vir somente dele. Nada mais é importante. Tudo é considerado como nada para ganhar Cristo.
E esse é o significado para o apóstolo Paulo de ser cristão. Olha no versículo 17, o que ele diz com toda a sua autoridade. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro significado de ser cristão. Para estar com Cristo, tudo que você acha que tem é considerado sem valor. O que o apóstolo Paulo está fazendo é nos mostrando como Jesus Cristo viveu. Por exemplo, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai vendo tudo que tem e compra aquele campo. Tornar-se cristão significa descobrir que Cristo é o nosso rei. E esse Cristo é um baú de tesouro cheio de significado, cheio de alegria. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mostrando o que Jesus deixa para nós de ensino de vida. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então tornar-se cristão significa descobrir que Cristo é o nosso rei. E esse rei é como se fosse um baú cheio de tesouro, cheio de alegria e cheio de significado. Ou então, o que Jesus disse lá em Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, tornar-se discípulo de Jesus significa escrever bem grande perda, com letras enormes sobre as nossas posses e sobre tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E o que é que isso significa para nós de forma prática? Significa 4 coisas de forma prática. A primeira coisa significa que sempre que eu tenho que escolher entre qualquer coisa nesse mundo e a Cristo, eu devo escolher a Cristo. Significa que eu vou lidar e encarar as coisas desse mundo, até as mais difíceis e que me causam mais dor e mais dificuldade, de maneira que essas coisas me aproximem de Cristo, para que o meu relacionamento com Ele seja mais forte e mais íntimo. Significa que eu sempre lidarei com as coisas deste mundo de maneira que mostrem que elas não são o meu tesouro, mas que sim, Cristo é o meu tesouro. Isso significa que se eu perder alguma coisa, ou todas as coisas que o mundo pode me oferecer, eu não perderei a minha alegria maior, o meu tesouro escondido, porque Cristo é tudo para nós. E agora o que o apóstolo Paulo entendeu lá no fundo da sua alma está no verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para você. E tudo que eu achava e você achava que era importante é apenas uma perda comum. E o apóstolo Paulo frisa com uma palavra forte, ele fala, tudo isso é esterco comparado com Cristo. E eu faço uma pergunta para você. Por que nós não sofreríamos? Jesus, o Filho de Deus, foi um homem de dores. Jesus sofreu. Jesus sofreu para pagar nossa dívida. Dívida que não era dele. Para pagar a nossa dívida com Deus. Porque nós viramos as costas para Deus. Então, o que nós devemos fazer nesse momento é nos rendermos a esse Deus amoroso que tem cuidado de nós. Mesmo nós passando dificuldades e aflições e problemas e perdas, nós continuamos com comida nas nossas mesas, continuamos com saúde, continuamos com os nossos familiares perto de nós. Se renda aos cuidados de Jesus. Não resista. Deus tem falado com você e com a sua família para que isso seja um tempo de intimidade e conhecimento de Deus. E você só vai conseguir isso por meio da leitura da palavra e por meio da oração. E eu te peço para você fazer uma oração junto comigo, nesse momento. Então coloque a sua mão sobre o seu coração e me ajude com essa oração. Jesus, eu entrego meu coração a Ti. E tudo que eu tenho, eu considero nada para Te ter. Eu quero enxergar valor em Ti. Eu quero Te ver como o meu maior tesouro. As coisas desse mundo são apenas uma fantasia, uma fumaça, uma distração, Senhor. Viver nesses dias de sofrimento e dor é uma grande oportunidade para Te conhecer intimamente,
Por favor, Senhor, abre os meus olhos para te enxergar. Por favor, Senhor, abre o meu coração para te amar. Eu me entrego a ti e te confesso como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter aberto o seu coração. Como vocês podem ter percebido, essa mensagem eram 3 tópicos, eu só falei um, porque domingo que vem eu vou continuar falando sobre essa mensagem. E eu vou falar da experiência de Paulo no sofrimento e perda como consequência da sua obediência a Cristo. E o objetivo de Paulo em tudo isso, que é crescer em Cristo Jesus, conhecê-lo intimamente, estar firmado nele, ser mais íntimo de Jesus do que até mesmo mais íntimo do que os seus melhores amigos, que eram Barnabé e Silas. Vamos então agora orar. Temos recebido muitas orações, muitos pedidos de oração aqui por curas, pelo fim desse vírus, para que as autoridades consigam uma vacina. Então eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, orar por esses pedidos que estão chegando. E me ajude em oração, você, sua casa, sua família aí agora. Você possa pegar na mão das pessoas que estão aí perto de você, que você possa clamar junto comigo para que durante esse período que nós estamos enfrentando e vivendo, a gente consiga vencer e que a gente consiga entender que o sofrimento não deve ser uma coisa ruim, que o sofrimento deve ser usado para nos aproximar de Cristo, nos aproximar de Deus, e que Ele deseja ter um tempo a mais conosco e com a nossa família. Você pode perceber que tudo está um caos, que nós não podemos confiar nas notícias que estamos recebendo das nossas casas, que somente Cristo é a nossa rocha, é o nosso socorro bem presente, somente Ele é estável nas nossas vidas, e o desejo que Ele tem para essa temporada nas nossas vidas é que a gente nos aproxime dEle e que confie nele, encontrando nele o nosso tesouro secreto. Então me ajude em oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse dia e muito obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo agora. O Senhor sabe que tem muitos pais, tem muitas mães que estão angustiados e com medo do amanhã. Eu te peço, Deus, que o Senhor traga uma convicção de cuidado e amor como as pessoas nunca sentiram antes. Aquelas pessoas que não te conhecem ainda, que elas venham entregar o coração a Ti, e que elas venham entender que o sofrimento faz parte da vida e que o Senhor já nos alertou sobre isso, que existe uma promessa de que iríamos sofrer. Ajuda essas pessoas a sofrer por amor do Teu nome. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe os nossos governantes, nossas autoridades, para que, Deus, eles consigam achar e descobrir, Deus, alguma vacina, Deus, e que essa virose, essa doença venha cessar, venha acabar, não só aqui, Deus, mas no mundo inteiro. Então cuida, Deus, de cada casa, cada família, de cada casamento, Deus. Que o Senhor, Deus, venha trazer paz sobre cada pessoa agora, Deus. Aquelas pessoas que estão tentando, Deus, e pensando, Deus, em se matar, Deus, que o Senhor, Deus, venha trazer uma palavra de esperança e de salvação para elas. Pai, que o Senhor, Deus, em meio a esse caos e dias de problema, Deus, que o Senhor venha se revelar como um Deus grande, poderoso, amoroso e cuidador. E que a gente venha encontrar, Deus, no sofrimento, uma oportunidade, Pai, de estar mais perto de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final e eu quero convidar você e sua casa para cantar 2 músicas conosco e juntos adorarmos a Deus. Vocês me ajudam? Seja engrandecido, Baruch. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar Ousado Amor agora, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Canta mais uma vez baixinho comigo, vai. Oh,
infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que Deus possa abençoar você, sua família, que Deus possa estar abençoando a sua casa. Espero que essa mensagem, os louvores, a oração tenham ido de encontro direto à tua alma. E mais uma vez eu peço que você compartilhe sua mensagem nas suas redes sociais, deixe aqui seu comentário, continue pedindo seus pedidos de oração, porque durante a semana continuamos orando. E se você quiser continuar contribuindo com essa causa, por favor, aqui embaixo vai estar o link para você fazer essa contribuição. Lembrando que nós estamos separando parte das contribuições para ajudar as famílias que estão sendo atingidas durante essa crise do coronavírus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua generosidade. Em nome de Jesus, amém.